Boa noite, meu nome é Marcel Apolinário, sou aluno do 9º período da Faculdade Multivix, curso de Direito. A apresentação desse vídeo, ela se refere à disciplina de Procedimentos Especiais 4, Intervenção de Terceiros, ministrada pelo professor Carlos Bermúdez, da Faculdade Multivix. Bom, intervenção é o ingresso de um sujeito em um processo pendente. Existem alguns pontos que são principais no aspecto da intervenção, que são a hipótese de admissibilidade, o fundamento, os efeitos da intervenção sobre o processo, a atuação do interveniente no processo e os efeitos da decisão para o interveniente. A intervenção ela pode ser classificada como voluntária, quando ela tem origem voluntária pela parte ou pelo interessado, ou coata, quando a origem dela é dada pelo juiz. Assim, a intervenção ela pode ampliar a pretensão do envolvido no processo ou não. Quanto das modalidades de intervenção, eu vou começar falando da assistência, que é uma modalidade voluntária de intervenção de terceiro, da qual o envolvido poderá se valer sempre que tiver interesse. É uma intervenção que não amplia o objeto litigioso do processo, pois nessa modalidade de intervenção nada se pede. O entendimento doutrinário majoritário é que a assistência limita o papel do assistente às alegações da parte principal, ou seja, se a parte principal não fez o pedido, não cabe ao assistente fazer. Bom, na sequência, o texto fala sobre oposição. A oposição, no CPC de 73, ele era tratado como uma modalidade de intervenção de terceiro. No entanto, no novo CPC, a oposição ela passa a ser enquadrada como uma espécie de procedimento especial. A oposição ela pode ser exemplificada a partir do momento que existe uma coisa em disputa entre autor e réu, e essa coisa também passa a ser disputada por uma terceira pessoa que não fazia parte do processo originário. E essa pessoa se diz dona da coisa. Então, essa pessoa interessada nessa coisa, ela vai propor uma ação de oposição contra autor e contra réu. Ela não vai ser nem do lado do autor e nem vai ser do lado do réu, ela vai ser contra as duas partes. Nesse caso, se formaria um litisconsórcio passivo. A próxima modalidade que nós temos é a denunciação da lide, que serve para que se garanta o direito de regresso dentro do mesmo processo. Pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu e possibilita à parte uma espécie de ação antecipada pelo denunciante. Existem 3 hipóteses às quais poderá ser realizada a denunciação da lide, que são nos casos envolvendo evicção, nos casos onde há previsão legal e nos casos onde a próxima modalidade de intervenção de terceiros que nós temos é a denunciação da lide. A denunciação da lide serve para que se garanta o direito de regresso dentro do mesmo processo. Ela pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu e possibilita à parte uma espécie de ação antecipada pelo denunciante. Existem 3 hipóteses os quais pode ser realizada a denunciação da lide, que são nos casos que envolvem evicção, nos casos onde há previsão legal expressa, forma de lei, e em virtude de contrato acordado, você estabelece a possibilidade de denunciação da lide, e aí então são nessas 3 hipóteses aí que você pode estar levantando essa modalidade de chamamento ao processo. Então, quer dizer, a pessoa que você deseja denunciar, você pode chamar de imediato, sem que você precise terminar o processo e iniciar um novo processo para estar imputando determinada responsabilidade a uma outra pessoa. Dando sequência, a gente tem mais uma modalidade de chamamento
de intervenção de terceiro no processo, que é a modalidade chamamento. Chamamento ao processo. Modalidade exclusiva do processo de conhecimento, sob pena de preclusão. Algumas doutrinas elas divergem, né, a respeito se o réu precisa ou não ter requisitos em desfavor das partes para que haja a possibilidade de ser chamado ao processo, para que haja a possibilidade dessa modalidade do chamamento. O chamamento dá ao processo de origem resulta um litisconsórcio comum, né? Quando a obrigação for divisível, e unitário quando a obrigação for indivisível. O texto fala também da modalidade de intervenção denominada terceiro prejudicado. Essa modalidade está positivada no artigo 499 do Código de Processo Civil, e que prevê que são legítimos para estar interpondo recurso de terceiro prejudicado tanto a parte vencida, quanto o Ministério Público, quanto o terceiro prejudicado. E basta apenas que na esfera jurídica o terceiro seja atingido de forma reflexa para que seja legitimado a estar interpondo esse tipo de recurso. A interposição do recurso de terceiro prejudicado ela não garante a aplicação do terceiro ao longo de todo o processo. Pode acontecer ao longo do processo, o prejudicado ter que entrar com mais de um recurso até o final da esfera incidental, né? Dando sequência às modalidades de intervenção, nós temos a reconvenção subjetivamente ampliativa, que é uma modalidade que possibilita uma resposta do réu ao autor da demanda ou a um terceiro, bastando o preenchimento apenas do critério de conexidade para que a reconvenção seja subjetivamente ampliativa ou não. A reconvenção ela tem o objetivo de extrair o máximo proveito útil do processo. Bom, e por fim, nós temos a intervenção de terceiro negociada, positivada no artigo 190 do Código de Processo Civil. A intervenção de terceiro negociada é uma possibilidade que as partes têm em celebrar negócios jurídicos atípicos. Isso aí possibilita o terceiro a figurar frequentemente de forma voluntária no processo, e é possível criar novas hipóteses de intervenção por meio de negócio processual acordado entre as partes, né? Os doutrinadores, eles ainda buscam o melhor entendimento a respeito dos exemplos de negócios possíveis a serem admissíveis nessa modalidade. Existem alguns estudiosos que citam exemplos de causas que podem ser admissíveis ou não a essa modalidade de intervenção, mas é algo que ainda está sendo trabalhado e estudado pelos doutrinadores.